Tá sentindo esse friozinho aí? É a Rússia chegando, pessoal. Por causa disso, eu e o Gustavão aqui com camisa da Rússia. No clima de Copa já. Clima de Copa. Temos amistosos internacionais. Com a questão dos amistosos, não vai ter alguns jogos do campeonato europeu, campeonato alemão, espanhol, inglês, italiano. Não vai ter. E, bom, teremos muitos jogos bons de seleções tradicionais. Bom, vamos começar aí com Rússia e França, Gustavo. Rússia e França, a Rússia, sede da Copa, vai querer provar para o seu torcedor que consegue fazer gols, que a Rússia é conhecida como muito retranqueira, jogar os 11 atrás e dificilmente vai para o ataque. E a França, com a belíssima geração que eles têm, eu acho que um dos melhores times da Copa do Mundo, favoritaça para levar a Copa do Mundo, e com isso eu acho que a França vence 2-1, a Rússia marcando por estar em casa, por provar para o seu torcedor, e a França, a habilidade vai falar mais alto e para mim vai vencer. É isso. A gente também tem que lembrar que o principal jogador da Rússia está fora da Copa do Mundo, rompeu o ligamento, que é o Kokorin. Ele se machucou na partida da UEFA Europa League pelo Zenit. Então é uma questão a mais da França conseguir ganhar esse jogo. Eu acho que a França é franco favorita não só para ganhar esse jogo, mas como para ganhar a Copa do Mundo. Como o Gustavo disse, é uma seleção muito jovem, uma seleção muito promissora. Bom, agora a gente tem o maior jogo, diria eu, da semana que vem, que é aquela famosa revanche Brasil e Alemanha. Gustavo, o que você tem a dizer sobre isso? A Alemanha que nos últimos anos perdeu vários medalhões, Philipp Lahm, Schweinsteiger, Klose, maior artilheiro das Copas. Mas também tem vários jovens que prometem substituir a altura esses jogadores. O Kimmich, o Goretzka, esses jogadores prometem. O Timo Werner, um ótimo atacante no Leipzig. Mas e o Brasil, que tem vários jogadores fazendo um teste ainda para a Copa. O último teste, aliás, Tyson, vários outros jogadores. O Tite também vai ter que provar muito. Se ficar atrás, infelizmente, vai perder, vai sofrer na Alemanha. Para mim, jogo duro. Bom, lembrando que apesar de qualquer coisa, o Brasil tem que se provar para a mídia, porque eu acho que o Brasil e a Alemanha vai ser o maior baque da seleção brasileira. Não tem nenhuma outra seleção que consiga ser mais difícil para o Brasil do que a própria Alemanha, atual campeã mundial. A gente tem um tabu que a gente precisa quebrar, que é o do 7-1 da Copa do Mundo. E só assim pra gente provar para os nossos torcedores, porque na minha opinião, a final das Olimpíadas não provou a ninguém nada, mas ao mesmo tempo também a gente tem que ressaltar que a Alemanha é um time muito mesclado. Tem muitos jogadores remanescentes da Copa de 2014 e muitos promessas para o futuro, muitos jogadores promissores. Eu acho que vai ser um jogo muito parelho, apesar de ser duas seleções muito ofensivas, vai ser um jogo um pouco mais parelho, tanto pelo respeito que as duas seleções têm entre si. Não acho que tenha um vencedor nesse duelo. Lembrando que o jogo é lá em Berlim, ou seja, a pressão alemã vai ser fatal para esse jogo. Portugal e Holanda. Portugal e Holanda que já foi conhecido como o confronto mais agressivo das Copas do Mundo, que foi em 2006 na Alemanha. Portugal conta com o melhor do mundo e a Holanda que perdeu vários jogadores, Robin, Van Persie, os seus medalhões da seleção. Sim, a Holanda passa por uma reconstrução de um elenco onde não tem mais medalhões, não tem mais Robin, não tem mais Sneijder, não tem mais Van Persie. É uma seleção que tem muitos jogadores novos, né? Com isso, eu acho que o favoritismo está para Portugal, pelo fato do Cristiano Ronaldo ser decisivo e todo mundo sabe disso. Só que eu não acho que Portugal é uma seleção que costume ganhar de muitos gols, assim. É uma seleção que costuma ser um pouco mais acanhada. Não acho que vai ser um jogo de vários gols, assim, de Portugal. Acho que vai ser um jogo mais básico, mais aquele famoso feijão com arroz. E, bom, dá Portugal. Agora a gente tem um confronto muito, muito bom, que é Espanha e Argentina. A Espanha jogando em Madrid, como eu conheci desde 2010, é uma equipe muito fechada, é muito coletiva na Espanha. A Espanha com atualmente o melhor goleiro do mundo, De Gea. A zaga é muito conhecida de Carvajal, Jordi Alba, Piqué, o Sérgio Ramos. Em todos os setores a Espanha é muito forte. E a Argentina, que, pelo contrário da Espanha, o ataque da Argentina é fenomenal, mas a zaga e o goleiro não convence, pode passar Copas e Copas que não tem com esses setores convincentes durante a Copa do Mundo. Exato. Se a gente colocar numa balança
a seleção da Espanha e a seleção da Argentina, a gente vai ver que a seleção da Argentina fica desbalanceada. Aqui, como se fosse a defesa, e aqui como se fosse o ataque. A da Espanha já é um pouco mais rente uma à outra. Por quê? Porque a Espanha tem uma defesa muito boa e um meio-campo e um ataque fantástico. A gente tem o melhor goleiro do mundo, na nossa opinião, que é o DG, goleiro do Manchester United. E a gente tem Sérgio Ramos, Piqué, o Jordi Alba e o Carvajal. Os 4 jogam nos melhores times do mundo, que é o Barcelona e o Real Madrid. O meio-campo tem muita gente nova. Sem contar com o Iniesta, né? Sem contar com o Iniesta, que também a gente não sabe se vai jogar, porque ele tá sendo muita parte. Ele entra mais no segundo tempo e tal, por causa da idade. A gente tem que lembrar que a Espanha, apesar de ter uma equipe muito jovem, tem muitos jovens bons. Ou seja, o banco da Espanha é um banco sensacional. E em qualquer país ia ser titular, com certeza. Com certeza. E o da Argentina não é assim. A gente tem o Messi, tem o Dybala, tem o Higuaín, mas não tem um time que jogue o quanto eles jogam, entendeu? Verdade. Por causa disso, eu acho que a Espanha é favorita não só a esse jogo, mas também a Copa do Mundo. E na Terra da Rainha, Inglaterra e Itália. São 5 Copas do Mundo simplesmente nesse confronto. A Inglaterra com vários jogadores jovens, promessas, Sterling e Lingard, mas também conta com algumas baixas, Harry Kane, o ligamento, Dele Alli, sim. E a Itália com reformulação, infelizmente com essa reformulação que ninguém desejava, fora da Copa. Ninguém desejava essa ausência na Copa, né? Sim. O Buffon, que muita gente achou que ia se aposentar, não se aposentou, está sendo relacionado para os amistosos, mas também apenas para os amistosos. Também com Belotti, Insigne, muitos jovens que têm que provar para a sua torcida, para a sua seleção, que na Copa de 2022 no Qatar vão estar lá e vão ser favoritos para ganhar. Exato, como o Gustavo bem disse. A Itália, infelizmente, eu acho que é uma perda até não só para os italianos, mas para a Copa do Mundo não ter a Itália nela, disputando. Lembrando que são 4 Copas do Mundo para a seleção azurra e infelizmente estão fora dessa Copa do Mundo. E como ele disse, Belotti, Insigne, eles têm que jogar do jeito que eles jogam no Napoli, no caso do Insigne, e no Torino, no caso do Belotti. Eles têm que jogar muito bem, porque o que acontece com a seleção da Itália, acho que o Gustavo até concorda comigo isso. Nos times, eles jogam muito bem. Todos os jogadores. Chega na seleção. Na seleção, parece que não tem alguma coisa que consiga ligar o futebol de todos. O espírito da equipe, para a rivalidade ser muito forte na Itália, eu acredito que essa rivalidade dos times entra um pouquinho na seleção. Pode ser bobagem, mas eu acredito que pode pesar um pouquinho. Sim. Na hora de todos estar no vestiário, pode pesar E outra coisa, a Itália, ela entrou em alguns jogos, principalmente contra a Suécia nos 2 jogos, com uma cara de derrotada. Ela não entra com uma postura. O espírito da equipe ela não entra com uma postura de tetracampeã mundial. Ela entra com uma postura de uma seleção em reformulação. Lembra que não pode ser assim. A Itália tem que impor o jogo. Tem impor que respeito, impor a outra seleção. Impor o peso da camisa. E que é o que aconteceu com a Inglaterra. A Inglaterra também ganhou uma Copa do Mundo, só tem uma também, mas não consegue impor o peso da camisa. O futebol inglês é o futebol mais equilibrado do mundo. De lá onde tem os melhores jogadores, os melhores times. E não consegue. Quando você junta os 11 melhores jogadores e coloca numa seleção, não dá liga. E eu acho que assim, a Itália, ela tá favorita pra mim nesse jogo por se provar. Ela precisa se provar muito. Precisa provar pra mídia, pra Itália, pra todo mundo e principalmente pra eles mesmos. Como é que tem que jogar. Bom, após a análise dos amistosos internacionais que teremos essa semana, vamos falar um pouco de Campeonato Paulista. Hoje já começamos com uma bucha enorme. Já começamos com Palmeiras e Santos no Pacaembu, Cláudio. É isso aí, Matias. Um grande clássico paulista nas semifinais do Paulistão 2018. O Santos vem como uma zebra entre os 4 grandes que passaram. Já o Palmeiras, favoritaço, goleou o Novo Horizontino nas quartas de final e chega com um âmbito muito grande para conquistar o Campeonato Paulista. Palmeiras que goleou o Novo Horizontino, né? Após aquele zagueiro falar um pouco mal do São Paulo, falando que seria um pouco mais fácil se fosse contra o São Paulo, mas ele não fez muito bem a parte dele, né? Para chegar contra o São Paulo. Verdade. Anderson Salles acabou passando um pouco dos limites. Acabou chamando o time do São Paulo de carniça, mas ele mesmo, o jogador do Novo Horizontino, não conseguiu reproduzir em campo o que queria e acabou sendo goleado pelo Palmeiras em ambos os jogos. O Santos que vai ter o seu mando no Pacaembu, o Santos jogando na capital, que é algo que o novo presidente proclamou que vai tentar fazer mais esse ano. E quase todos os ingressos já estão vendidos para o jogo no Pacaembu. Muito bom, promessa de um grande jogo. O Santos vem com
uma força muito grande para jogar no Pacaembu diante de sua torcida. Já tem mais de 25 mil ingressos vendidos, então promessa de casa cheia e jogo muito grande para a semifinal. E agora, São Paulo e Corinthians, Matias? Bom, o São Paulo vem como a quarta força, acredito sim, do Campeonato Paulista. São Paulo bambeou muito nesse campeonato. São Paulo se mostrou fraco em diversas situações. Enfrenta o Corinthians, que para mim é o favorito do campeonato, mesmo tendo o Palmeiras voando. Eu acredito que o Corinthians é um dos poucos times que podem bater hoje o time alviverde. Para mim, eu acho que o duelo que o Carille vai fazer com o Aguirre chegando agora, e o Carille que já tem o time na mão há uma temporada, ganhando Paulista, ganhando Brasileiro, para mim o Corinthians é amplo favorito. Com certeza serão 2 jogos equilibrados, na minha opinião, tanto no Morumbi quanto na Arena. Claro que na Arena o Corinthians tem um pouco mais força diante de sua torcida, também tem a questão do pessoal polemizar, falar um pouco da arbitragem, que parece sempre favorecer um pouco a eles dentro de casa, mas o jogo é jogado dentro das 4 linhas e vamos ver o que vai acontecer. Bom, eu acho que, assim, se formos analisar no papel, o time do São Paulo no elenco eu acredito que é melhor. Mas quando a gente fala de conjunto, o que o Carille fez com o Corinthians, o que o Tite fez com o Corinthians de criar um conjunto e não um time, eu acho que é um exemplo para muitos times ainda. E mesmo com o São Paulo lotando o Morumbi, colocando 50 mil pessoas no Morumbi, eu acho que nem assim o time vai ser páreo pro Timão. Com certeza, o Matias falou tudo. Principalmente a parte do elenco. O São Paulo, para mim, também tem um elenco mais forte que o Corinthians, porém, em conjunto, o time do Corinthians é mais organizado, tem um padrão tático, um técnico muito bom que fez valer ano passado e acabou conquistando Paulista e Brasileiro com soberba, e esse ano tem tudo para ganhar novamente esses campeonatos se continuar dessa forma. São Paulo ainda que não conta com o zagueiro Rodrigo Caio, que está convocado, o peruano Cueva. E acredito também que o Corinthians não conseguiu a liberação do Romero. O Romero também acho que vai ter um amistoso agora no meio do clássico. Esses são alguns dos desfalques. Eu acho que Fagner também pelo lado do Fagner também, bem lembrado, o Fagner com a seleção brasileira. Eu acho que quem mais perde ainda é o São Paulo por não ter um conjunto mesmo do time. Vamos esperar o que vai acontecer e espero que seja uma grande semifinal e que vença a melhor equipe. Bom, após essa análise dos amistosos do Campeonato Paulista, está na hora de termos uma opinião. Tá na hora dos palpites, confere aí. Bom, após apresentar para vocês os jogos, vamos agora aos palpites. Vamos começar de seleções. França e Rússia, pessoal. O que vocês acham dessa partida? França vence, 3-0. 3-1. 3-1, Matias? Posso arriscar alto de novo? Pode. Vai. 5-1 França. Eu acho que vai ser 2-0 para a França. A França não vai querer jogar com um time totalmente titular. Vai colocar um time mais misto, um mistão aí, aquele famoso time do terrão. Eu acho que vai ser 2-0 só para a França, sem dificuldades. Espanha e Argentina na Espanha. O que vocês acham? Jogo bom, equilibrado, acho que é jogo de empate, 1-1. Ficou em cima do muro, mas a Argentina depende muito do Messi. E não sei se ele vai se entregar tanto no amistoso, tanto na Copa. Eu acho que a Espanha vence, mesmo vindo de um empate, acho que da Espanha 2-1. Eu acho que da Espanha 2-0. Lembrando que a Espanha tem um time muito jovem, um time muito bom. E a Argentina, como disse o Matias, depende muito do Messi. Do meio campo para frente é um time muito bom. Do meio campo para trás é um time com muitas falhas. Então eu acho que a Espanha tem um conjunto melhor que o da Argentina. Com isso, 2-0 sem nenhuma dificuldade aí para a seleção espanhola. Fico com 2-0 também para a Fúria. Bom, agora temos um clássico muito bom, um clássico europeu, que reúne 5 Copas do Mundo. Itália e Inglaterra, pessoal. Bom, como a Itália está fora da Copa, não está tão compromissada assim, creio que a Inglaterra vai apertar um pouco o cerco e vai acabar ganhando a partida aí sem dificuldades por 2-0. Eu arrisco um 2-1 para a Inglaterra. A Itália que vem com essa geração de reconstrução da seleção, né? Vários jovens promessas, o Buffon. A Itália que é interessante, intercala a experiência com a juventude. Mas eu acho que a Inglaterra 2-1 vence. Matias? Bom, a Itália, como ela está fora da Copa, ela precisa se provar agora. Ela tem que se iniciar desde já para provar que ela tem que voltar para o cenário internacional.
mesmo com o Buffon, vai vir muita molecada nova agora. Como o Belotti ainda, que é um moleque novo, tem muita gente boa. Eu acho que a Itália, como ela tem que se provar, a Itália vai querer propor o jogo. Ainda mais contra um time que está numa Copa, um time campeão. Exato. E a Inglaterra não conta com 3 de seus bons jogadores. Harry Kane está fora com ligamento, Dele Alli está com posterior na coxa, talvez não jogue. E o lateral esquerdo também, o Dan Rose, também está fora. E o goleiro ainda é uma incógnita. Pickford ou Hart? Pickford, Hart ou... Sim, Butland também do Stoke City. Eu acredito que da Itália por essa vontade a mais de querer ganhar. Sim. Dá 2-1 Itália. Bom, eu tô com o Matias também. Eu acho que a Itália ela vai querer, depois de ser eliminada da Copa do Mundo, ela vai ter que provar não só para eles mesmos que eles têm uma seleção de nível mundial, como eles têm que provar para todos os torcedores da Itália e para todo mundo. Então, assim, eu acho que a Itália ganha por 3-1, tá? Com uma força total, enquanto a Inglaterra não vai também querer arriscar muito para perder jogadores antes da Copa, entendeu? Então, assim, eu acho que a Inglaterra vai tentar jogar um pouquinho, fazer o arroz e feijão, enquanto a Itália vai querer mostrar para quem está vendo. Vai ser um jogo muito de testes também, acredito, para a Inglaterra. Sim. É um jogo onde a Inglaterra vai testar muitos jovens jogadores, que é uma seleção muito jovem também, e a Itália também vai testar muitos jovens jogadores, só que com um gostinho a mais para a Itália, que é o gostinho de se provar e provar para todo mundo que daqui na próxima Copa do Mundo elas podem ser uma das favoritas. Se classificar. Isso. Pedro. E agora, Portugal e Holanda. Portugal e Holanda já foi marcada como uma das partidas mais agressivas de uma Copa do Mundo em 2006. O Gustavo até lembrou disso aí na análise. Foi. Eu acho que é um jogo interessante para testar as últimas peças de Portugal antes da Copa do Mundo. A Holanda, como todos sabemos, não fez uma boa eliminatória e acabou não se classificando para a Copa do Mundo. Nem para a Eurocopa se classificou. Nem para a Eurocopa. Sim. É uma situação meio que preocupante, eles que sempre atuam com protagonismo nas últimas Copas, Eurocopas, onde passam. Mas eu acho que Portugal vem de uma boa partida contra o Egito, então eu acho que eles vão acabar vencendo a partida pelo placar mínimo aí de 1-0 por ocasiões de testes que eles irão fazer. Então vai ser um jogo equilibrado, mas acho que dá Portugal. Bom, eu acho que a Holanda vai passar pelo mesmo processo que a Itália vai passar. Reconstrução. A Holanda precisa também se provar. Eu acho que a Holanda é até pior. Por ter sido Eurocopa, por ter sido Copa. A Holanda ela precisa quebrar uma barreira de não provar para o mundo, mas provar para eles mesmos que eles são bons, que eles podem disputar de novo uma Copa. Voltar ao auge, né? Agora, sem Van Persie, sem Robin, sem Sneijder, é uma reconstrução total. É uma geração nova. É uma geração nova, não é ruim. Não é ruim. Com certeza. O zagueiro Delight do Ajax. Do De Vrij. Da Lazio. O garoto Delight tem menos de 20 anos, é um dos líderes já do Ajax. Sim, o Ajax que é um dos pioneiros de trazer moleque jovem, trazer pra gente lá como David Neres também. Sim. E a Holanda vai passar por outra reconstrução igual a da Itália. Por isso eu acho que Portugal, por vir com o sangue nos olhos para querer mostrar mais também para uma Copa, e tem um time jovem também, mas conta com o melhor do mundo, eu acho que dá Portugal 2-0. Bom, eu também estou com o Matias. A Holanda vem numa reconstrução que não é fácil. Lembrando que a Itália ainda tem algumas das peças da até antiga campeã de 2006, como por exemplo o Buffon, e a Holanda não tem mais medalha na equipe, quase. A gente tem o Kluivert, que é o filho dele, que joga no Ajax. Está sendo até observado por Real Madrid, Barcelona, grandes times da Europa. Ele está na seleção, é uma seleção muito jovem, uma seleção que não é para agora, é uma seleção para o futuro. E como vocês dizem, até Portugal também está nessa transição de novo com velhos, entendeu? Então eu acho que por esse caso, de Portugal ter um time mais experiente, uma seleção mais experiente, jogadores mais experientes, Portugal vai acabar levando a melhor. Eu também acho que o placar vai ser 2-0. Eu vou chutar alto, um pouquinho alto comparado. 3-0 para Portugal, 3 do melhor do mundo no primeiro tempo ainda, porque no segundo vai querer descansar. Sim. E a Holanda, reformulação, vai colocar os jovens para jogar e para mim 3-0. Bom, agora vamos ao jogo mais quente da rodada, né, da semana. Terça-feira se enfrentam Alemanha e Brasil, pessoal. O que vocês acham? Cláudio, por favor. Jogo em Berlim, último teste decisivo antes da Copa do Mundo. O último teste para o Tite observar nomes como Jeromel, Talisca, William José,
Tyson, não sei. Fred, bom nome do Shakhtar, vem se destacando, jogando, fazendo grandes jogos. Dizem até que já está certo com o Manchester City a próxima temporada. Vai ser um jogo muito bacana de se assistir. Ainda tem aquele paradigma do 7-1, toda aquela história em cima de 2014, mas, gente, a geração nova, são meninos muito bons do Brasil. A Alemanha também. A Alemanha também vem passando por uma renovação. O Klose se aposentou, o Philipp Lahm, Schweinsteiger. Apenas 3 jogadores remanescentes de 2014 estão na seleção como titular, no caso que jogou hoje contra a Rússia. Sim, um dado muito importante. Também tem uns desfalques na Alemanha como o Neuer, que é um grande goleiro, vai jogar o Ter Stegen também, que é outro grande arqueiro. Mas acho que vai ser um jogo muito equilibrado, um teste muito bom para o Brasil e também para a Alemanha, mas acho que vai dar empate, 1-1. Matias? Bom, eu acho que se não tiver um Khedira tabelando na minha área, eu tô feliz. Pode ser 3-1 pra Alemanha, que eu tô tranquilo, mas o Tite, ele tá usando mais pra testes esses jogos, como o Claudio disse, ele tem Tyson, ele tem Fred, ele tem vários jogadores pra tentarem se firmar. Eu acho que o Brasil, ele vai querer ganhar o amistoso por ter esse fantasma do 7-1, mesmo tendo ganho uma Olimpíada em cima da Alemanha. E a Alemanha vai vir, eu acredito, não com o seu time totalmente titular, mas mesmo assim é muito bom. É um meio campo extremamente inteligente. Com o Toni Kroos, com o Gundogan, com o Goretzka, meu Deus do céu, não para. Chegaram de novo. Um Khedira, querendo ou não. Mas eu acredito que o Brasil vai com mais força nesse amistoso do que foi contra a Rússia. Então eu acho que dá Brasil... vai 1-0 Brasil. Eu fico com o Matias, mas ao contrário. Eu acho que a Alemanha ganha de 1-0 do Brasil pelo fato de jogar na Alemanha, em Berlim, que a torcida da Alemanha é muita pressão, 90 minutos, grito, e isso pode influenciar um pouquinho os garotos do Brasil que vão ser postos a testes. Para mim, 1-0 Alemanha. Bom, a gente tem aí uma seleção brasileira totalmente reformada e uma seleção alemã com raízes daquela de 2014 ainda. Não é só o técnico que continua. Alguns jogadores como o Miller, como até o Boateng, por exemplo, ainda estão na seleção e possivelmente vão jogar. Bom, eu acho que o Brasil não consegue um triunfo contra a Alemanha. Eu acho que o jogo vai ser um jogo para 0-0 ou 1-1, com as duas seleções se defendendo muito e atacando esporadicamente. Eu não vejo o Brasil impondo o jogo em Berlim, justamente pela torcida alemã ser uma torcida que tem um DNA meio que de latino. Se a gente for ver, a torcida do parte leste europeu também pega uma parte da Alemanha, é a torcida mais aficionada pelo esporte. Não é aquela igual na Inglaterra, por exemplo, que parece um teatro. Eles gritam o tempo todo, eles apoiam o tempo todo. Isso conta muito, até no amistoso, se a gente for falar. E a Alemanha, eu também acho que ela não vai querer atacar muito o Brasil, de querer fazer mais 5, 6 gols, eles vão querer ser um pouco conservadores. Vão querer colocar os jovens para jogar, que ainda não é o último amistoso antes da Copa do Mundo. Eles não vão querer jogar com o time titular o tempo todo, porque, eu repito, pode machucar alguém. Então eu fico com esse empate. O Brasil não triunfa, lembrando que vai ser o jogo mais difícil, ao meu ver, do Brasil na era Tite. Bom, já passado agora pelos amistosos internacionais, das datas FIFA, agora vamos falar dos palpites do Paulistão. O Santos contra o Palmeiras. Igor, por favor, o que você acha que é essa partida? Olha, vai ser uma partida muito boa para os dois times se provarem. O Santos precisa convencer a torcida. Ele é um time que vence, mas é um time que não convence. Lembrando que o Santos está 5 jogos sem vencer no Paulistão. E o Palmeiras é uma máquina de fazer gols. O Palmeiras está com um elenco muito bom. Apesar do Santos ter um tabu no Pacaembu, o tabu do Santos é de 9 anos sem perder no Pacaembu. Tá desde 2009 sem perder. Então são 9 anos aí que o Santos está invicto no Pacaembu. A torcida vai ter casa cheia, aquele mar branco. Eu acho que isso vai ajudar muito o time do Santos, porque lembrando, contra o Corinthians, o Santos começou a jogar melhor quando a torcida começou a entrar no jogo, né? Eu acho que vai ser um jogo para empate, um jogo entre 1-1, com o Palmeiras saindo na frente, porque o Santos ele tem esse problema. É um time que ele deixa muito o adversário chegar. Entra muito desligado, toma gol e fica afobado, começa a errar lance fácil, começa a errar passes, começa a errar lançamentos. E no mata-mata isso pode ser fatal. Isso, no mata-mata ainda mais contra o Palmeiras com essa ótima equipe. Pelo fato do Santos jogar no Pacaembu, os dois jogos vão ser no Pacaembu, eu arrisco o empate no primeiro jogo, o 0-0, o 1-1 também. O Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil disparado, isso é incontestável. E o Santos, como o Igor já disse, vai tentar provar para sua torcida que não... Ai, que inferno. Aí vai só falar de você. Gabigol joga? Joga. Tá.
Fala que o Palmeiras é um elenco muito bom, um elenco muito caro, e fala que o Santos só tem prata da casa. Tá. Um time mais modesto. E com o Palmeiras, com o melhor elenco do Brasil, disparado, incontestável, e o Santos, como tradicionalmente na sua história, com suas pratas da casa. Matias? Bom, eu acho que esse é o maior teste pro Jair na temporada, acredito, porque o Jair ano passado com o Botafogo levou o Botafogo praticamente não, levou o Botafogo longe na Libertadores, ninguém esperava muito. Sim, a campanha é muito boa. Sim, e o Jair ele vai, eu acho, no meu ver, ele é um técnico muito bom em mata-matas, no meu ver. E ainda mais com o Santos contando com o Gabigol, que contra o Palmeiras ele gosta de jogar clássico, o menino gosta de jogar clássico. Eu acho que o Santos ganha com o mesmo placar de que ganhou o primeiro jogo na Copa do Brasil, 1-0 com o gol do Gabigol. Tô com o Matias nessa, creio que vai ser um jogo muito bom, muitas chances para os dois lados, nenhum time vai ficar acuado, porque, querendo ou não, é semifinal, e não tem gol fora de casa. E querendo ou não, o Santos e Palmeiras hoje é o clássico mais quente do Brasil. Sim, decidiram o Paulistão que cresceu muito Copa do Brasil. Semifinal de Paulista. E lembrando que Santos e Palmeiras, os últimos 3 confrontos em mata-mata foram pros pênaltis, os últimos 3. Podemos ter essa tendência também, penalidades, não está descartado, né? Mas eu acho que é um jogo muito bom, acho que a equipe do Santos vai sair vitoriosa pelo placar mínimo de 1-0 também, acho que gol do Gabigol, que é um menino aí da Prata Casa do Santos, menino especial, finaliza muito bem, frio, e eu acho que dá Santos também pelo apoio da torcida, mas eu acho que vai ser um jogo muito bom e jogo aberto. Bom, agora vamos falar de majestoso, vamos falar de São Paulo e Corinthians no Morumbi neste domingo. Bom, é um clássico muito bom, o São Paulo com um comando novo, né, o Diego Aguirre. E, se eu não me engano, o Corinthians não ganha do São Paulo no Morumbi há um ano, na semifinal do Paulista, né? Inclusive, aquele jogo foi 2-0 pro Corinthians. Sim. Mas eu acho que muda muita coisa, passa muito tempo. Eu acho que não é também um tabu, que se possa dizer, não vai mudar nada, acredito também. Não acho que também não chega a mudar, mas o São Paulo mudou. A gente tem que lembrar que, assim, o São Paulo é um time que foi muito criticado no Paulistão todo. Até a primeira jogo da semifinal contra o São Caetano, o São Paulo é um time muito desacreditado. Ganhou, ao meu ver, com maestria do São Caetano no Morumbi e continua sendo contestado, o time continua sendo criticado. E isso vai pesar muito pro São Paulo. Os jogadores não estão mais gostando de crítica. O Diego Souza mesmo falou na entrevista saindo do campo que eles não querem mais ser criticados. Eu acho que isso vai ajudar muito o time do São Paulo até possivelmente ganhar do Corinthians. Lembrando que o Morumbi está fazendo uma campanha para ter muitos torcedores, praticamente casa cheia, ou seja, 50 mil pessoas nesse clássico, que é um dos clássicos mais, como posso falar, agitados do campeonato. O São Paulo também não ganha nenhum clássico nesse ano, precisa provar para a torcida e para a mídia que tem um time competitivo. Eu vou de São Paulo, eu acho que vai ser 2-1 pro Tricolor Paulista. Eu concordo com o Igor, para mim vai ser 2-0, pelo fato do São Paulo querer provar para a mídia, como já disse, e para o próprio time que eles são competitivos, eles vão ganhar o primeiro clássico, eles têm que provar isso, e o apoio de 60 mil torcedores que vão estar com certeza domingo lá, para mim 2-0 São Paulo. É um trabalho novo, né, do Aguirre, o Dorival saiu recentemente, não conseguiu ter um desempenho bom. O que aconteceu com o São Caetano também, o São Paulo teve bastante volume de jogo desde o início, atacando, pressionando, as pessoas não falaram disso, não estavam finalizando, que é uma falha muito grande do ataque do time tricolor, que não chuta de fora da área, não arrisca, é o time do toca, toca, toca e volta. Então acaba que num contra-ataque, numa jogada, num escanteio, bola parada, que seja, acaba tomando gols bestas. Sim. Lembrando que também que o São Paulo ele não é um time que de cruzamento, bola alçada na área. Porque os laterais do São Paulo não são muito bons no cruzamento. Ou seja, bons. Eles têm que começar a tocar a bola pelo meio. Tocando a bola pelo meio, você tem a chance de perder bola muito alta. O time do Corinthians é um time que marca muito bem, vale lembrar. Eu acho que o São Paulo tem que jogar fechadinho, se quiser sair com um bom resultado dentro do Morumbi, pelo menos com uma vantagem mínima de 1-0, que eu creio que seja o resultado final da partida. Grande apoio da torcida. Teve a questão da polêmica também da torcida independente, que postou uma faixa nas redes sociais questionando o fato do presidente Leco oferecer 200 mil para os jogadores de bicho.
diante do São Caetano, que querendo ou não é equipe pequena da região do ABC, sim, né? sim. E Tinha que ter bicho pra ganhar do São Caetano. exatamente. Tem que ser obrigação ganhar. Se existir um bicho de verdade Tem que ser contra o São contra o Caetano, imagine agora contra o Corinthians, o que eles não deveriam fazer pro time ganhar? Tinha que dar o apoio total. Exato. E eu acho que é o que o pessoal tá tentando passar. Essa é a mensagem que o torcedor de São Paulo quer passar pro time. Exato. Bom, eu concordo um pouco com o que o Gustavo disse. O São Paulo ele tem que se provar para ele mesmo, não é provar para a torcida, provar para o Brasil. Ele tem que se provar para eles mesmo, porque lá dentro você olha para um cara, vamos supor, o Rodrigo cara para o outro, olha para o outro e fala, mano, a gente não vai ganhar. Você tem que provar para você mesmo, você tem que ser confiante para ganhar um jogo desse. Né? O time mesmo, eles tomam um gol, o time, ele mesmo perdendo, ele sacode, ele não quer tomar mais gol. O time tem que sair pro jogo, o time tem que ser confiante para ganhar. Principalmente um clássico contra o Corinthians. Tem que jogar um time grande, né? Sim, basicamente. o Corinthians, como ele joga, ele não gosta de propor o jogo. O São Paulo sabe propor o jogo, mas não sabe finalizá-lo. Exato. Esse é o problema que o São Paulo tem que dar a volta por cima, como eu acredito que vai fazer. Eu acredito, não sei se vai. Mas eu acho que o primeiro jogo ainda vai ser empate, vai ser 1-1 no Morumbi. Não podemos tirar também a questão da qualidade técnica da equipe do Corinthians, querendo ou não, o meio campo do Corinthians é muito bom, marca muito bem cria treinado. muitas jogadas. Pode ser que o Carille escale o Ralf para poder atuar na marcação melhor ali na Ralf pegada. Tá em altíssimo nível. O Ralf jogou muito contra o Bragantino, foi um dos destaques do time, junto com o Michael também, que fez aquele golaço de fora da área, classificando a equipe. Então vai ser uma promessa de grande partida. Aqui no banco tem o Pedrinho e o Matheus Vital, né, que são dois jogadores muito bons. O Pedrinho até salvou o Corinthians de uma possível eliminação pro Bragantino. Então vai ser um jogo muito bom, muito legal aí pra vocês ficarem vendo. Será que a gente acertou os palpites? Bom, a gente vai publicar pra vocês logo no final da rodada. E é isso. Será que eu vou continuar com o meu pé quente de acertar resultados? Eu e o Matias acertamos a última vez, hein? Será que vamos continuar com esse pé quente? É isso, pessoal. Muito obrigado aí a todos vocês. Dê aquele gostei, marca o seu amigo. Comenta aí até embaixo quem você acha que vai ganhar os jogos. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.